Far Cry 5, o apocalipse conservador. Pessoal, hoje no Sem Pauta Sem Roteiro eu vou falar de uma das coisas mais legais que eu costumo fazer, que é jogar videogame. Eu adoro jogar videogame e eu adoro também principalmente refletir sobre aquilo que os jogos nos mostram, tá? Além de ler e estudar, eu gosto de jogar videogame e eu acho que os jogos são ferramentas de reflexão muito interessantes. E esse jogo, Far Cry 5, é um jogo que me assusta muito, porque ele tem muita coisa real e muita coisa que a gente vê acontecendo todos os dias. Basicamente ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, onde você controla um policial que vai prender o líder de uma seita religiosa no interior dos Estados Unidos. E ali você vai ver elementos do estilo de vida americano, você vai ver que não existe quase nenhum personagem, né, afro-americano, né? E eu ia falar afro-brasileiro, mas é afro-americano. Nós estamos nos Estados Unidos nesse jogo, né? E também um profetismo, né? Esse grupo religioso chamado Portão do Éden profetiza um fim do mundo, na qual o seu líder, Joseph Seed, precisa liderá-los para esse novo mundo, né? É interessante pensar que existem muitos personagens que são aliados e muitos personagens que são inimigos. Para a gente falar um pouquinho dos nossos inimigos, né, dos inimigos no jogo, nós precisamos falar da família Seed. Joseph Seed, o líder desse grupo religioso, John Seed, Jacob Seed e Fate Seed, né? É interessante pensar que John Seed, ele é o confessor. Ele é responsável por extrair os pecados das pessoas que eles querem encontrar. Em um dos trechos do jogo, ele faz um discurso na qual ele diz: vocês não precisam nos procurar. Nós vamos até você e você precisa dizer: sim, eu sou um pecador, eu aceito a purificação, né? E Jacob Seed, o irmão mais velho, ele é o braço armado, ele é aquele que vai fortalecer o rebanho. Ele é um ex-soldado do Vietnã, um ex-soldado da Guerra do Golfo. O Vietnã é muito lá atrás, gente. Né? Um soldado da guerra no Iraque, da Guerra do Golfo, que sofre de estresse pós-traumático e é um grande guerreiro, e ele é responsável por fazer uma lavagem cerebral, né, nas pessoas para que elas lutem a favor do Portão do Éden. O que é interessante porque ele faz isso com um pouco de hipnose, um pouco de técnicas psicológicas, tortura, algo muito interessante dentro dessa perspectiva. Fate Seed é uma irmã adotiva, uma mulher que é responsável pelo controle e difusão da fé no Portão do Éden, através do uso de uma droga chamada bênção, que é feita da flor, né, de uma flor que cresce na região. Joseph Seed, o líder desse grupo, é um grupo cristão. É interessante pensar que em 2018, o jogo saiu no dia 27 de março, né? O jogo foi muito criticado porque usaria extremistas cristãos como inimigos, né? A opinião pública de alguns setores nos Estados Unidos, principalmente, fizeram números abaixo-assinados pelo cancelamento do jogo. E principalmente para que se mudassem os personagens, para que não fosse um grupo cristão, mas um grupo muçulmano, né? Então é interessante que você começa a ver: será que é possível um cristão ser violento nesse sentido? Ou estabelecer um grupo tão fanático a esse ponto? E hoje nós podemos ver que sim. Basta pensar, né, que nos anos 60, 70, o Ku Klux Klan era um grupo que era cristão, né, que tinha esses valores cristãos e era contra os negros, né? Então são elementos que a gente precisa pontuar do jogo, né? E é interessante porque você vai compreendendo um pouco do passado do Joseph Seed e das suas relações que o levaram até esse ponto, né? Ele teve uma infância muito violenta, ele apanhava dos pais, inclusive John, Jacob e Joseph são irmãos de sangue que foram separados quando crianças por conta da violência doméstica que eles sofriam, né? Então cada um foi morar num abrigo e aos poucos eles foram se reencontrando. Joseph, ele tem uma visão. Em uma das brigas dos pais, ele ouve uma voz falando com ele que ele devia proteger o mundo, salvar o mundo, né? E interessante que ao longo do jogo você vai descobrindo que ele foi capaz de muitas atrocidades. A pior delas, ele foi capaz de matar a própria filha,
porque ele acreditava que ela não seria forte o suficiente para passar por aquele mundo. Lembrando que é uma obra de ficção, né? Estamos trabalhando aí com esses elementos, né, de narrativa, né? Nesse jogo, que se passa no interior dos Estados Unidos, em Montana, o cenário é deslumbrante. Você vê toda a natureza muito viva e isso ainda me surpreende nos jogos eletrônicos. Como que o ecossistema funciona. Os lobos caçam, as pessoas interagem entre si, então isso é muito legal também de observar no jogo. Mas a realidade daquela localidade é interessante. A gente pode pensar na defesa das tradições locais. Existem alguns pontos do jogo onde você tem que ajudar a resistência a fazer festivais, né, de churrasco, né, fazer festivais típicos da região. Você reproduz, né, as aventuras de um dos grandes dublês daquela região, Clutch Nixon, né? Então você apela também para essa tradição local. Também se fala muito sobre a tradição familiar. Um dos personagens, Nick Rye, que é uma pessoa que te ajuda durante o jogo, ele é um piloto de avião, ele está indo embora, né, do lugar e ele fala, não, eu vou ficar, porque o meu pai voltou da Segunda Guerra, montou essa companhia de avião, de colheita e tudo mais, e eu não vou embora, eu vou enfrentar o Portão do Éden, que é o nome, né, do grupo religioso do Joseph Seed. Então é interessante também que ele mostra as milícias. Em dado momento você conhece os White Tails, que é uma milícia, né, que atua contra o Portão do Éden. E é legal a gente lembrar que nos Estados Unidos é muito comum as milícias, existem centenas de milícias registradas, porque eles têm porte de arma, eles querem se colocar como um poder político também. Então é interessante também se colocar. E também a defesa da ordem e o próprio fanatismo, né? Você tem que estabelecer uma ordem. O prefeito da cidade, o xerife da cidade, eles se montam junto com a resistência, tentando estabelecer uma ordem legítima, uma ordem legal, baseada nos direitos e na tradição existente, né, nesse mundo. E é interessante que ele se opõe a esse fanatismo. Até mesmo as leis, as estruturas políticas que muitos consideram conservadoras, se opõem também ao extremo fanatismo. Então é muito legal pensar nesse sentido. Nesse começo do vídeo nós falamos que era o apocalipse conservador. E por que o apocalipse conservador? Porque Joseph Seed está buscando elementos lá atrás, né? Nós precisamos viver da natureza, nós precisamos ser fortes e brutais para sobreviver no mundo e lutar contra aqueles que não são escolhidos para estar aqui. Então esse é um elemento muito interessante da narrativa do jogo. E um outro aspecto muito legal são as músicas que tem no jogo, né? São várias versões das mesmas músicas. Ao longo do jogo você vai ouvindo os rádios, né, dentro dos carros, e eles estão cantando, né? Eu vou construir um castelo lá no alto, e quando eu sair para respirar o ar puro, eu vou saber quem eu vou ter que seguir, né? Eu vou caminhar pelo jardim e eu vou viver livre sobre essa terra, porque eles venceram o mal. Tem uma música que chama Help Me Fate, que a fé me ajude, né? Que a fé me ajude, que a fé me ajude. Que ela seja um escudo contra a tristeza, que ela me faça superar o medo do amanhã. Me ajude, né? Fé, me ajude, fé, que a fé me ajude, que seja um escudo contra a tristeza, que seja contra a preocupação e contra a loucura, né? Nos lidere até a bênção. Lembrando que Fate é o nome, né, da música, mas é o nome da personagem que controla as doses de bênção, né, que essas pessoas vão receber. E essas músicas vão se repetindo, elas são um coral cantando, todo bonito, né, religiosamente, mas elas também têm uma versão em blues, elas têm uma versão country, então elas vão para todos os grupos, né, e vocês vão vendo que eles vão tentando estabelecer isso. E quando eles falam de Joseph Seed, né, uma música, agora nós temos um pai. Né? Ele foi um trabalhador braçal, ele foi um catador de pêssego, ele viveu a vida de sol a sol, né? Suas mãos estavam calejadas, então ele não teve escolha. Ele serviu muitos não crentes, até que ele ouviu a voz. Agora ele é nosso pastor, e nós somos seu rebanho. Ele é o nosso capitão, e o nosso navio vai atracar. Né? Ele vai nos manter a salvo, ele é nosso guardião, vai nos manter a salvo da ira, porque ele é o nosso pai, e ele vai nos liderar ao caminho. É interessante porque Joseph Seed, ele recebe essa alcunha de pai, né? Ele é o pai, então ele vai transformando esses elementos.
E a música mais legal, né, a gente vai deixar o link dessas músicas aí para vocês poderem ouvir, se chama Mantenha o Seu Rifle do Seu Lado. Né? Eles terão bombas, eles terão tanques, porque eles têm dinheiros no banco. Mas não vamos cair enquanto pudermos lutar. Eles vão continuar a pregar o seu ódio, mas nós vamos saber quando chegar a hora. Mantenha o seu rifle do seu lado. Né? Eles cantam: ó Senhor, essa terra foi feita para nós. E essa terra é pecaminosa, a gente não quer viver mais nela. Né? Quando eu vejo o seu rosto, eu sei quem eu devo proteger do meu lado, proteger do meu lugar. Mantenha o seu rifle pronto do seu lado. Então esses elementos são muito interessantes. A milícia, a violência, o uso das armas, né? São coisas que a gente não vê no dia a dia. A gente não vê ninguém falando sobre essas coisas. Mas isso é tudo ficção. Né? Mas o mais interessante, e aqui vai um spoiler do jogo. Se você não jogou, peço desculpas, mas pare agora e volte daqui a pouco, depois que você terminar. Mas não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Todos esses elementos fazem com que você perceba que Joseph Seed ele precisa ser preso, eliminado de alguma forma. E você vai eliminando por estamentos. Você vence um irmão, depois você vence outro, depois você vence outro, até chegar no confronto final. E no confronto final você tem uma última chance. Você pode se render ou você pode enfrentar ele. Quando ele se rende, ele se entrega para ser preso depois de algum conflito, né, com você, lembrando que é um jogo de guerra, um jogo de tiro e é bem intenso, você percebe que os pássaros começam a voar, fugindo de alguma coisa. E ele olha para você e fala assim: então tocou-se a trombeta e o selo se abriu. E de repente bombas nucleares, né, começam a cair nos Estados Unidos e pipocar em todos os lugares. Você, o seu personagem, né, na sua busca por vencer Joseph Seed, vencer toda essa estrutura, né, para de perceber que o mundo está caminhando também para um caos. Porque em alguns momentos você escuta notícias de uma guerra com a Coreia, de que a Coreia está mandando mensagens ali que vai atacar os Estados Unidos. E no final disso tudo, Joseph Seed estava certo. Ele previa um fim do mundo e o fim do mundo aconteceu. E aí? Para qual caminho nós vamos? Perceba que nós não podemos impor de maneira alguma, né? Mas nós não podemos também parar de pensar que a cooperação é o ponto mais importante. Os caminhos que Joseph Seed escolheu para liderar a humanidade não eram os melhores caminhos. Mas nós também devemos lembrar que sempre que nós tentamos manter a estrutura conservadora, a estrutura, né, do seu molde mais antigo, não evoluímos, não buscamos novas ideias, nós estamos condenados a sermos destruídos. Não do ponto de vista físico, mas também no pensamento, nas ideias. Porque o mundo é transformação, o mundo é inovação. E detalhe, depois desse jogo vem um outro, que chama Far Cry New Dawn, Novo Alvorecer. Mas desse a gente vai falar em outra hora. Esse foi o Sem Pauta e Sem Roteiro de hoje, nas quais nós falamos um pouco sobre Far Cry 5 e alguns elementos desse jogo que é interessante para a gente refletir nos dias de hoje. Tá certo? Até a próxima, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e mandar alguns comentários. Se você gosta de jogar videogame, quer nos ver falando de quais jogos, né? Quer propor algum jogo pra gente falar? Até mais!